Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria sempre estar aqui ministrando aos jovens, né? Adolescentes e moços da UMP. A UMP, inclusive, está tendo um congresso nacional, né? Nesse final de semana, graças a Deus. Temos alguns remanescentes aqui. Tem alguns poucos, né, da UMP. Mas graças a Deus pela presença de todos. Irmãos, antes da gente passar para momento de meditação, eu queria ter mais um tempo de oração com vocês. Bom, vamos abrir a Bíblia em Marcos 6. O pastor leu Marcos 6, não foi? Versos 21. Aliás, 23 e 24. O contexto aqui é da cura de um jovem possesso, levado até a presença de Jesus pelo seu pai, e que os discípulos, por uma questão de incredulidade, Jesus vai dizer, eles não conseguiram, né, solucionar esse problema. Mas diz assim a palavra do Senhor: ao que lhe respondeu Jesus. Verso 23. Eu disse capítulo 6, né? Na verdade é o 9, perdão. Por isso vocês estavam meio assim, né? Não sei. Na minha Bíblia, a Bíblia do pastor está estranha hoje. Isso, muito bem. Agora sim, esse é o contexto. Diz assim, vamos ler juntos, 23 e 24. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Meus irmãos, do conhecimento da maioria de nós, a enfermidade, né, que acometeu o filho do pastor Jardiel, o Noah. E eu queria convidá-los para a gente ter um tempo de oração. Se você puder se colocar de joelhos, talvez você nem sabe o que está acontecendo, né? Pastor Jardiel é um pastor missionário que está com sua família, eu creio que na Malásia. Eu não sei, ele está no campo missionário, né? E o filho dele está enfermo já há algum tempo e a gente tem clamado. A questão ontem, um pedido de oração muito singelo, era assim, que correu no grupo, né, da família, e transmitida aqui por nós, acho pela missionária Simone, né, pela irmã Simone. A questão era, nós queremos um passo de cada vez, né? Noah, abra os olhos e coma, né? Ele precisa abrir os olhos e precisa se alimentar, né? Ele está numa situação bem difícil e um pedido tão complexo para a gente e tão simples para Deus, né? Abrir o olho, se alimentar. Coisas tão corriqueiras, mas que se não for a graça de Deus, o poder de Deus, a gente não é capaz de fazer. Mas estamos diante de um Deus que tudo pode fazer. Vocês creem nisso? Eu creio, eu creio. Na minha falta de fé, eu creio. Vamos orar, vamos levantar um clamor pela vida do Noah, pela sua família. Se você puder ficar de joelhos aí onde você está, nós vamos orar. Ó Deus bendito, nós estamos na Tua presença, Deus. O Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que sustenta o universo com o poder das Suas mãos. Meu Deus, esse é o Teu povo que é sustentado pelas Tuas mãos poderosas, meu Deus. O Senhor é um Deus onisciente, sabe melhor do que nós, de qualquer médico, o que se passa, Senhor, no organismo de Noah. E o que se passa no coração dos seus pais. Tu és um Deus onipresente, o Senhor está aqui entre nós, o Senhor está lá, Senhor, naquele leito. O Senhor também está com os parentes, pai de Noah.
Pedimos que o Senhor visite de maneira tão graciosa, meu Deus, aquela família, que eles se sintam abraçados por Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Mas, Senhor, Tu és um Deus onipotente. Nós estamos aqui porque o Senhor exerceu em nós o mesmo poder que exerceu em Cristo quando Ele ressuscitou dentre os mortos. O Senhor exerceu em nós o mesmo poder do ato da criação. E o Senhor tem todo o poder. Não há nada que te seja difícil, meu Deus. Meu Deus, eu te peço, se o Senhor puder, abra os olhos de Noa, Senhor. Senhor, eu peço que, pela vida do teu filho, Senhor, eu peço que ele se alimente, Pai, em nome de Jesus. Ajuda ele, Pai. Nós somos gratos a Ti e sabemos que o Senhor tem o melhor para ele, para nós e para os seus pais. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20. Esse foi o texto passado para a gente. João, capítulo 20, versos do 24 ao 29. O tema que nos foi proposto é a fé de Tomé. E a questão, é errado ter dúvidas? É errado ter dúvidas? Então vamos ver isso aqui, tá bom? Vamos ler, eu peço que os irmãos participem. Eu vou ler os pares e os irmãos leiam os ímpares, tá bom? Ora, já acharam aí? Todo mundo? Amém? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Amém. Que o Senhor nos ajude a entendermos a sua palavra. Saímos daqui assim com a fé robusta, ou pelo menos um pouco mais acrescida, né? Eu quero pedir para os irmãos aí da mídia colocarem um pequeno vídeo para a gente assistir agora. É isso mesmo, tá bom? É isso mesmo, não está errado, é esse o vídeo mesmo. Timóteo incrédulo, Ian incrédulo foi me perguntar: pastor, é isso o vídeo mesmo? Eu disse: é isso o vídeo mesmo.
Eita, no ano de Copa dá vontade de chorar, né? Ver um negócio desse. Pessoal, mas essa foi uma campanha publicitária da Nike. Eles estavam lançando no ano 2005 uma chuteira, né? E comercial, como vocês viram, foi estrelado por Ronaldinho Gaúcho. Ele vinha de 2 bolas de ouro, jogava no Barcelona, e aí esse foi um comercial gravado no Camp Nou, lá na Catalunha, né? E, não sei se Ian já foi lá, Ian? E aí eles fizeram esse comercial, gravaram esse comercial, e ele viralizou com foi o primeiro vídeo no YouTube a alcançar a marca de 1 milhão de visualizações. 1 milhão, pastor, isso é muito pouco para hoje, mas para a época esse comercial tem 20 anos já. Então foi o primeiro vídeo, esse termo viralizar, né, que nós bem conhecemos hoje. Então esse foi um dos primeiros vídeos a viralizar, no caso, na internet. Aí, só que tem um segredo. Há 20 anos há um segredo guardado aí entre os publicitários da Nike, que envolve também o Ronaldinho Gaúcho e atletas também do Barcelona, porque há um questionamento. Será que... Vocês viram o que aconteceu? Ronaldinho Gaúcho fez algumas embaixadinhas e acertou o travessão 4 vezes de maneira ininterrupta. Pelo menos é isso que mostra o comercial. Só que aí se levantou uma questão, que alguns dizem que esse comercial, na verdade, de fato, ele foi gravado muito rapidamente, em 1 hora esse comercial já estava pronto, mas tem alguns que dizem assim que esse comercial ele não teve um efeito de edição, ele foi feito na íntegra. Ronaldinho pegou a bola, fez as embaixadinhas e de maneira ininterrupta, ele, assim como eu faço de vez em quando, treinando, né? Ele acertou 4 vezes o travessão. E teve uma matéria que saiu alguns dias aí no Globo Esporte, que tratava aí sobre esse mistério envolvendo esse comercial. Então, há nos bastidores, os produtores que guardam esse segredo, as 7 chaves e tal, tem um testemunho dos jogadores, alguns jogadores do Barcelona, lá da época de Edmilson, o Deco, e que eles assim, eles não viram, mas eles afirmam que, por causa da genialidade de Ronaldinho Gaúcho, que eles não têm nenhuma dúvida assim, né? Ele fez e foi no mesmo horário e sem nenhum tipo de edição. Aí, recentemente, que eu falei para vocês, saindo dessa reportagem, foi mostrado que alguns que não se identificaram, que fazia parte lá desse comercial, da produção, disseram, houve edição. Eles não revelaram a sua identidade, então. Não houve edição. Um disse que foi o seguinte, ele conseguiu 2 vezes seguidas, e depois houve um corte e tal, e aí ele conseguiu mais 2 vezes separadamente. Quando perguntado a Ronaldinho Gaúcho, ele desconversa e ele já disse que foi de uma vez só, mas assim, deixando sempre pairar uma dúvida no ar. Aí eu quero perguntar a vocês. Pesquisa. Quem aqui acredita que Ronaldinho Gaúcho fez esse negócio de uma vez só? Quem acredita que foi de uma vez só? Tudo bem. Mantenham suas mãos levantadas. Olha quanta gente incrédula, meu Deus. Quem acredita que houve edição no vídeo? Levanta as mãos. Os incrédulos. Só os incrédulos. Houve edição no vídeo. Muito bem, pode baixar. Aí o apresentador do Globo Esporte, que é também influenciador, o Fred Bruno, ele disse o seguinte, escutem. Eu prefiro morrer com a dúvida. Sabe quando você gosta de ser enganado? Você gosta de não saber a verdade? Então eu prefiro não saber a verdade. Tem esse grupo também. Daqueles que acreditam que foi, aqueles que dizem não foi, e tem essa turma que diz assim, eu não quero nem saber a verdade. Eu gosto de manter assim esse engano, faz bem para mim. Pessoal, a gente tem dúvidas, né? Geralmente nós temos dúvidas, não em relação a esse comercial, não vai mudar nada na nossa vida se a gente crê ou não nisso, mas o fato é que não é normal a gente gostar de ser enganado. Como disse aqui o Fred Bruno, a gente não gosta de ser enganado, porque é do feitio, é do intelecto do homem investigar e conhecer a verdade.
Veja, nós estamos aqui porque houve um movimento de investigação, é claro que foi por um abrir de olhos, uma ação do Espírito Santo, mas foi um caminho até a verdade, entendem? Então não é normal a gente ficar assim, não, tanto faz a verdade e tal, ou não. Então a gente fica com essa dúvida para sempre. Quando a gente pensa num comercial como esse, até a gente pode ficar assim com esse mistério. Talvez você fique aí. Eu nem perguntei. Quem quer ficar no mistério aí? Não quer saber a verdade sobre esse comercial? Tem alguém? Todo mundo quer saber, né? A verdade. Tá vendo? Mas as coisas mudam quando o assunto é espiritual. E por que a gente precisa conhecer? Por que a gente tem tanta dúvidas e tem tanta dificuldade de dizer assim, não, eu posso ficar sem conhecer, eu posso ficar só nesse mistério? Porque a gente foi feito para conhecer a verdade. Essa é a estrutura do ser humano, conhecer a verdade. No entanto, no mundo e a situação da queda nos trouxe, quando eu digo queda, eu estou falando do pecado de Adão e Eva, no qual trouxe deficiências, né, e consequências para toda a humanidade. E ali o que aconteceu foi que o homem, ele teve esse efeito do pecado, não só nas suas emoções, não só no seu corpo, o homem passaria a morrer, mas também na sua mente, no seu intelecto. E é o que a gente chama de efeitos noéticos da queda, que é o quê? Agora, essa capacidade de processar a verdade, ela ficou extremamente comprometida. É por isso que o homem natural, o homem comum, ele não consegue desvendar ou conhecer a verdade, que eu estou falando aqui da verdade de Deus como Criador e Cristo como Senhor, de maneira natural. O primeiro movimento do homem é um movimento de incredulidade. Ele já nasce, por assim dizer, com incredulidade. E é um paradoxo muito interessante, porque ele nasce incrédulo, contudo, ele tem a eternidade gravada no seu coração. E para ele não compreender essa verdade, ele precisa sufocar essa verdade que há dentro dele. Essa é uma verdade que Paulo vai escrever aos Romanos e vai nos trazer à tona. Então ele tem que sufocar essa verdade. E agora, o homem, depois da queda, ele tem a autonomia da razão. Pensa ter, né? Ele procura, o homem moderno, procura ser o juiz final da realidade. Podemos pensar num rompimento histórico, por assim dizer, quando houve ali, talvez o iluminismo, essa era da ciência. Opa! Desculpa, gente, é Ronaldinho Gaúcho e ele está... Meu Deus! Perdão, gente, perdão. É porque o meu celular é quase do tempo do vídeo que viralizou, entendeu? Está dificuldade aqui de... Perdão mesmo. Tá bom, agora está resolvido. Então, nós temos por causa desse advento da ciência, da supremacia da razão sobre a religião, então o homem ele precisa olhar para todas as coisas e elas precisam ter um respaldo científico. Então aí a gente vê um direcionamento do homem com essa autonomia da razão. E para o crente? O cristão pode duvidar, é lícito questionar. O cristianismo é uma religião que se baseia em mistério, em algo subjetivo, ou ela está fincada numa verdade irrefutável e que pode ser provada e que pode ser experimentada? A nossa fé está ancorada numa verdade na qual nós podemos ter certeza ou paira sobre nós uma dúvida? Para responder a isso, a gente vai olhar e a gente vai investigar a vida de Tomé. Essa passagem de João 20, a gente pode dizer que é uma passagem que viralizou. Por quê? Porque Tomé é um dos discípulos de Jesus que vai ter a ousadia de dizer assim: eu só acredito na ressurreição de Jesus se eu tocar nas suas mãos, se eu tocar do seu lado. Então essa passagem viraliza como um homem que duvidou
de Jesus e da sua ressurreição. Então, olhando para esse texto, eu queria mostrar justamente isso para vocês. A pergunta é errado ter dúvidas? Um resuminho é isso. Crentes verdadeiros podem ter dúvidas sinceras e honestas. E quando tratadas, essas dúvidas podem trazer benefícios à fé. Ou seja, vou repetir aqui. Crentes sinceros podem ter dúvidas honestas. Mas essas dúvidas, elas precisam ser esclarecidas para que possam ter um benefício à fé. Entende? Então é esse o movimento que a gente vai tentar analisar aqui. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é que crentes verdadeiros podem ter dúvidas? Sim. Há dúvidas. E Tomé é um homem que duvida. Quem é Tomé? Vamos fazer uma mini biografia aqui de Tomé. Ele é um dos discípulos, um dos 12. Tomé é um homem que é um discípulo que não aparece tanto na Escritura, mas em passagens chaves aqui a gente pode perceber aqui a ação de Tomé. Por exemplo, em João capítulo 11, ele foi, quando Jesus estava desejoso de voltar para Jerusalém e já havia pairava sobre a vida de Jesus essa ameaça de morte, Tomé diz assim, vamos lá para Jerusalém e nós vamos morrer com ele. Ou seja, então é um discípulo que, para além de qualquer dúvida sobre o seu caráter, ele era crente sim. Né? Quando ele era um crente muito honesto, porque lá em João, capítulo 14, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Naquele contexto, Tomé pergunta assim, nós não sabemos o caminho, né? Como é que a gente pode saber o caminho? Então ali ele expressa a sua dúvida de maneira muito instintiva e natural. Da mesma forma, meus irmãos, então fica acertado aqui. Não sei se você tinha dúvidas acerca da fé de Tomé, mas ele era um crente genuíno, e ele tinha dúvidas. Há dúvidas no meio cristão, isso é inerente ao ser humano. Nós podemos pensar aqui que há dúvidas existenciais, tipo, por que sofremos, qual o propósito da vida, né? Você já teve dúvidas em relação a isso? É normal. Há dúvidas também no campo filosófico, faz sentido crer no que eu creio? Dúvidas no campo teológico. Alguém aqui tem dúvidas no campo teológico? Eu não estou dizendo para você ser esclarecido nessa noite, não. Talvez tenhamos muitas, mas tem aquelas que a gente vai levar para o céu, né? Tem coisas assim, mistérios da Trindade, encarnação, ressurreição. Então, são dúvidas teológicas. Elas são listas, se bem observadas. Há um movimento teológico, de um ramo teológico chamado liberalismo. E o liberalismo, ele tenta silenciar as dúvidas de maneira muito perigosa. Por quê? Pautado aqui nessa ideia da razão que sobressai a fé, eles dizem assim, eles investigam a Bíblia e tentam esvaziar a Bíblia de tudo aquilo que é sobrenatural. O que é sobrenatural na Bíblia? Alguém pode dizer um exemplo de alguma coisa sobrenatural na Bíblia? Oi? Isso, a abertura do Mar Vermelho. Então, é algo sobrenatural. Tem outro elemento sobrenatural que você olha assim, meu Deus, é aquela passagem que você diz assim, uau, que é isso? Lázaro, ressurreição de Lázaro. Uau, ressurreição de Lázaro, como é isso? Né? Uma nuvem que acompanha o acampamento. O sol que para. Meu Deus, é tanta coisa sobrenatural. Aí, essa linha aí do liberalismo diz assim, vamos esvaziar e dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é inspirada em todos os seus termos. Então, ela esvazia a questão da dúvida de uma maneira escusa, e que é terrível, porque ela precisa esvaziar o conteúdo da verdade para afirmar uma verdade. E não há mais verdade se a gente põe em xeque ou põe em dúvidas aqui a palavra de Deus. Então, milagres, a existência de Adão, Gênesis de 1 a 3, a inerrância da Escritura, tudo isso vai para o ralo, segundo essa concepção. É claro que isso é um grande equívoco. Se a gente pensar aqui, qual foi o problema de Tomé? Que eu estou falando para vocês, o pastor está dizendo que a gente pode, né, a dúvida ela é inerente ao ser humano e tal, mas qual foi o problema de Tomé? Tem vários aqui, né? A gente vai falar de qualidades de Tomé também, dentro dessa mesma passagem. Mas
Ele estava, sabe aonde? Jesus já tinha aparecido para os discípulos, sim ou não? Só nesse contexto aqui. Ele já tinha aparecido. Onde é que estava Tomé? Não sei. Não sei onde Tomé estava. Mas Tomé não estava junto com os discípulos. Então Jesus aparece, os discípulos eles são comissionados. Do versículo 19 aí ao versículo 23, os discípulos já são enviados, eles se alegram, a coisa está acontecendo já, então eles já estão bem à frente. Tomé, que estava ausente, a Bíblia não vai dizer onde Tomé se meteu, mas aqui ele volta no verso 24 e diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então me mostrou um vídeo hoje, um desenho, mostrando que ilustrando o seguinte, a ideia do desenho era o seguinte: toda vez que o aluno faltava a aula, alguma coisa muito espetacular acontecia na aula. Aí no desenho era um cantor que fazia uma apresentação na escola. A aula de educação física era ministrada era uma pregação, né? Mas só lembro desse termo, serve também, né? Era o Cristiano Ronaldo. Diga aí. Isso, Arthur, faltei a aula. Meu irmão, cadê tu? É Cristiano Ronaldo aqui dando aula de educação física. Era uma coisa bem espetacular dessas. Sabe, todas as vezes que a gente sai da comunidade da fé, ou que a gente... Vocês ainda chamam gazear? Ou esse termo não existe mais? É esse mesmo ainda, né? Você falta o culto de maneira assim, por qualquer motivo, ou deixa de estar reunido com o povo da fé, com a comunidade dos santos, a gente perde. E a gente perde muito. É algo que a gente minimiza muitas vezes, né, e tal, mas a verdade é que Tomé aqui, ele ficou para trás. Ele não estava no momento em que Jesus tinha aparecido para os demais discípulos. E aqui é um primeiro problema aqui de Tomé. Onde estava Tomé? Outra coisa é que ele ouviu acerca da ressurreição de Jesus por intermédio dos discípulos, mas ele não acreditou. Porque ele diz assim: não, eu só acredito se eu tocar. Mas um grande problema de Tomé é que ele tinha ouvido já da parte do próprio Jesus, que não era mistério, diferentemente do comercial. Jesus já tinha dito de maneira muito clara que ele iria o quê? Padecer e ele iria ressuscitar. A divindade do Filho, ela fica explícita aqui em João, que vai tratar sobre esse verbo encarnado, esse Deus, Filho. Ele também ficou para trás nesse sentido. Então, de alguma forma, aqui a gente percebe uma série de equívocos na vida de Tomé, ou pelo menos nesse episódio. Aqui a gente não quer macular a biografia de ninguém, mas tratando desse assunto e olhando para esse texto, a gente pode chegar a essa conclusão, que Tomé, ele deu as suas vaciladas. E esse é um problema, porque há duas situações nas quais a gente se depara com a dúvida. Uma é quando você está, por exemplo, lendo a Escritura e surge uma dúvida, não é? É um contexto. Outro contexto é quando você está totalmente despreparado, talvez num âmbito da universidade, e surge uma dúvida e na qual você está totalmente ali desprevenido e despreparado, não é? Talvez Tomé fosse daquele cara, daquele tipo assim: você tem um amigo, não aponte se ele estiver aqui, tá bom? Pode ser até você. Mas assim, o inteligentinho da turma, assim, vocês são ingênuos demais. O lance é duvidar. A dúvida pela dúvida. O canal Futura, eu nem sei se existe mais, eu estou tão desatualizado, meu Jesus. Mas assim, ele teve um comercial, uma campanha, há muitos anos atrás, que dizia assim: o que move o mundo são as respostas, e não as perguntas. Troquei, não foi? O que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Então, era aquele caráter investigativo, assim, sempre perguntar, e nunca chegar a uma conclusão. Tem aquela pessoa que diz assim: vocês são ingênuos demais, a questão é perguntar. Eu duvido de tudo, eu coloco tudo assim sob mistério. Não, é difícil demais me convencer.
né? E essa pessoa não se deixa ser convencida, e ela tem certo prazer somente para demonstrar que ela tem um caráter talvez mais rigoroso do que outro, ou do que os seus pares. É a dúvida pela dúvida. Será que é isso que nos afasta de termos esse conhecimento mais maturado? Talvez Tomé se colocasse, talvez, nessa prateleira aqui. Nós lemos aqui o Provérbios 3. Um dos versos diz o seguinte: não sejas sábio a teus próprios... Alguém sabe o restinho? Só um pedacinho. Olhos. Não seja sábio a teus próprios olhos. E talvez aqui a gente perceba uma característica de alguém que estava sendo sábio aos seus próprios olhos. E muitas vezes o nosso exercício não deve ser, mas a gente acaba incorrendo por esse caminho aqui. Eu sou sábio aos meus próprios olhos. A fé de Tomé é o que a gente pode chamar de uma fé doente. E aqui tem um autor chamado Os Guinness, que ele vai dizer assim, que alguém que tem dúvidas, mas que ainda tem fé, é semelhante a alguém que está doente. Se alguém está doente, isso pressupõe que esse alguém está vivo. Se alguém tem dúvidas, não significa dizer que essa pessoa ela não pertence a Cristo, que essa pessoa não tem fé. Ela está passando por algum momento e alguma dificuldade que carece de esclarecimento. Então, ele coloca esse ponto aqui. Se não houvesse fé, não haveria dúvida, apenas descrença. Isso traz algum alívio para você? Porque talvez no momento da dúvida você diga assim, eu não sou crente não, porque eu fico duvidando das coisas. Meu Deus, como eu duvido. Não, calma. Isso é sinal. A primeira coisa é que você está vivo, espiritualmente vivo. Mas é claro que a gente vai chegar no ponto de ser, que você vai entender que essa dúvida precisa ser tratada, não é? Para Os Guinness, o oposto da fé não é a dúvida. Sabe qual é o oposto da fé? A descrença. O oposto da fé não é a dúvida aqui, mas é a descrença. Então, podemos entender que Tomé continua crendo, ainda que ele esteja aqui carecendo aqui de um remédio, né? O remédio vai chegar daqui a pouco. Notemos que Tomé está entre os discípulos. Agora, no contexto aqui do versículo 24, o texto vai dizer, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Nesse contexto aqui, Tomé já está entre os discípulos, o que demonstra que seu estado não é de abandono, de incredulidade, assim, no seu estado final, alguém que abandona a fé. Não, ele volta para o recinto, ele está agora, né, nesse momento, junto dos irmãos na fé. A lição a igreja é um espaço para pessoas que têm uma fé deficiente. Não pense que, pelo fato de você nutrir alguma dúvida, que você deva, por isso, e você deve se afastar da comunidade, da comunhão dos santos. Já ficou meio assim? Rapaz, eu sou muito incrédulo, eu não vou mais para a igreja, não. Na verdade, você deve fazer um movimento contrário a isso. É junto da comunidade dos santos, onde muitas das nossas dúvidas elas são esclarecidas. E tem um aspecto pedagógico, né, no ajuntamento, que é, todo mundo aqui está crendo. Você chega a pensar sobre isso, todo mundo aqui crê no mesmo Senhor, embora cada um com algumas dificuldades ou com as suas dúvidas, mas nós estamos aqui com essa nuvem de testemunhas e eles creem, nós cremos, e só esse aspecto, ele também nos ajuda na nossa caminhada de fé. Sem contar que é na exposição da Bíblia, é nos estudos, é numa classe de escola bíblica dominical, onde a gente vai amadurecendo e aprendendo, e muitos dos nossos questionamentos, eles são sanados, ou pelo menos a gente é esclarecido durante esses momentos, não é? Outra coisa aqui, fechando, crentes verdadeiros, eles podem apresentar dúvidas, sim ou não? Dúvidas sinceras. Eu vou passar agora para o segundo ponto, sobre o tratamento de Jesus, porque ele vem ao encontro da nossa dúvida. Está falando de doença? Pegando o argumento de Os Guinness, né? Agora, quem é que trata essa doença? Quem é
capaz de nos esclarecer, de nos advertir. É o Senhor, por intermédio do seu Espírito e da sua palavra. Jesus conhece a fé oscilante de Tomé. Percebamos que entre os versículos 19 e 23, Jesus não está ali fisicamente, mas ele sabe do que está acontecendo como Deus onisciente, onipresente que é. Ele sabia da dúvida de Tomé e tinha visto aqui esse Tomé todo revoltadinho aqui, né? Dizendo que não acreditava e tal e tal. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e não puser os dedos, eu não vou acreditar. Tudo bem. 8 dias depois, os discípulos estão reunidos e o verso 26 vai dizer que as portas estão trancadas e Jesus chega ali e põe-se no meio e diz assim: paz seja convosco. É um Cristo em missão de paz. Já é surpreendente porque o texto vai dizer que as portas estão trancadas e ele se põe no meio lá, mostrando a sua divindade. Veja só, que coisa maravilhosa. E também mostrando a sua humanidade. É um texto extraordinário aqui. Ele se põe, diz, paz seja convosco. Ele não é daquele tipo assim, você duvidou, né, Tomé? Aí, digamos, tenha sido Arthur duvidando do pastor. Aí eu chegava aqui, paz do Senhor, pastor Flávio, paz do Senhor, Letícia, paz do Senhor. Beatriz, Bia, né? Então, aí chegando para Arthur, eu passava de largo assim. Não, Arthur não. Jesus não faz isso, ele diz assim, paz seja convosco. E aqui mostra esse movimento de Jesus indo ao encontro do incrédulo, nesses termos, né? Do duvidoso, do fraco. E é sempre esse o movimento. Deus não nos despreza nas nossas dúvidas. Deus não nos abandona nos nossos questionamentos, mas Ele se apresenta. Ele não se ausenta. Jesus está aqui tratando um discípulo doente, alguém que não rejeitou a verdade, mas hesita em abraçá-la totalmente. Jesus não o expulsa do meio dos demais. Calvino vai dizer que essa rejeição, essa reação de Tomé foi uma reação estúpida e espantosa. Pesado, né? Mas Jesus cede a um pedido impróprio. Por quê? Olhe para o texto. Vai dizer assim. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aqui o Senhor Jesus, ele se submete a esse capricho de Tomé. E aqui nós percebemos como Jesus é paciente com seus discípulos. Nesses últimos dias tem sido um dos atributos que eu tenho mais meditado no caráter de Deus, tem sido a sua longanimidade. Que paciência. E eu não coloco outros como exemplo, não, eu me coloco como exemplo. Meu Deus, como o Senhor é longânimo, como o Senhor é paciente comigo. Eu tenho admirado mais Deus nesses últimos tempos. Né? Eu sempre o admirei, mas em momentos específicos da nossa vida, alguns atributos saltam os olhos. Né? Às vezes é a sua bondade, às vezes é o seu amor, às vezes a sua justiça, às vezes a sua ira. E aqui nós pensamos nessa paciência. Jesus chega amorosamente para um discípulo que tinha faltado a aula, né? E que ele não precisava aparecer para Tomé. Vocês acham que Jesus precisava chegar a aparecer para Tomé? Ele que se vira, eu apareci, ele não estava chau, né? Que nem um professor que não precisa repor a aula, né? Você faltou, ele não vai repor a aula, você faltou e você que toma o prejuízo. Mas Jesus, ele a forma como Jesus trata aqueles que têm dúvidas sinceras, daqueles que são desonestos. Tem pessoas que realmente têm dúvidas, tem crentes que nutrem dúvidas assim, e por causa dos efeitos noéticos, né, na sua mente, ou por alguma dificuldade muito pontual, aquela verdade ela não enraizou ainda no seu coração, mas Jesus prontamente ele esclarece. E há uma diferença daquele que tem dúvidas, daquele que é um herege. Aquele que tem dúvidas, via de regra, ele chega para Jesus fazendo perguntas.
Ou chega para o pastor, né, no sentido de que, ou de alguém para ser melhor esclarecido, e diz assim, eu não estou entendendo, é assim, eu estou entendendo dessa forma. Então ele tem sempre esse questionamento, mas sempre com um aspecto de dúvida e de humildade. O herege, ele faz asseverações assim, como Paulo escreve a Timóteo, né? Tem aqueles hereges. Abram lá em 1 Timóteo 5,7, para vocês perceberem a diferença aqui. Primeiro Timóteo capítulo 1, versos 5 ao 7. Quem pode ler? Está aí na projeção. Opa! 1 Timóteo capítulo 1. Sou eu que estou errando os textos todos hoje? Estou certo, né? Então está empatado aí. Vamos lá. Quem é que pode ler em alto e bom som? Do 5 ao 7. Qualquer santo de Deus aí que esteja com o pulmão assim cheio de ar. Eles não entendem, mas eles fazem o quê? Ousadas asseverações. Alguém tem outra linguagem aí, NVI, por exemplo? Ou alguma outra tradução? Eles fazem afirmações, o quê? Categóricas. Vejam, eles não vêm no exercício de humildade ou de questionamento, mas eles vêm com afirmações. E eu pergunto a vocês, que tipo de conduta, ou melhor, de comportamento vocês têm em relação às dúvidas? É de aquele que sempre está afirmando de maneira categórica, ou aquele que exercita a humildade, dizendo assim, eu não sei. Eu não compreendo bem essa verdade aqui. Qual a repreensão de Jesus? São palavras amorosas, mas são palavras duras. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. E aqui eu queria pensar com vocês acerca dos tipos de dúvidas que a gente nutre. Sabe? Paulo vai falar que quando ele era criança, pensava como criança. A uma igreja ele vai dizer que eles já deveriam estar comendo uma comida mais sólida, mas eles ainda estavam no leitinho. Por quê? Porque é alguém que demonstra algum tipo de atraso, por assim dizer, na sua compreensão acerca das verdades. Não pense assim, não, eu sou adolescente, eu não consigo, eu não posso compreender as verdades. Você consegue fazer tem gente que começa a aprender programação, tem gente aqui que já fala inglês fluentemente desde a infância. Você não é capaz de compreender verdades mais aprofundadas acerca da palavra de Deus. É claro que, nesse sentido, não é só um intelecto privilegiado. Não, mas é alguém que foi esclarecido pelo Espírito Santo. E você pode se submeter a sua mente a dizer assim, Senhor, eu quero aprender mais de Ti. E que esse conhecimento lhe leve a uma humildade. Sempre com humildade. Porque essa é uma característica daquele que conhece, que aprende junto do mestre, né? Ele aprende e esse aprendizado vai lhe levar à humildade. Você pode crescer em conhecimento. Essa é a advertência, né? Quando fala de Jesus, na sua infância diz que ele crescia em estatura, mas ele crescia em graça, ele crescia também em conhecimento. Então, nós podemos crescer, irmãos, em conhecimento. A nossa fé
ela não pode estar pautada aqui em evidências. É por isso que Jesus vai repreender. Você toque aqui, toque na minha mão, toque do meu lado, você agora está tocando, e por isso você está crendo. Mas ele vai dizer que quem é o bem-aventurado? Os que não viram e creram. Não seja incrédulo. A fé, ela não precisa ver. O ponto aqui não é que Jesus está querendo esclarecer a dúvida somente através de evidências, mas ele quer chamar a atenção de Tomé e a nossa para o fato de que a fé não precisa ver. E aqui nós nos lembramos do que diz Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé não precisa e não deve depender de evidências. Inclusive, esse era um programa de arqueologia apresentado por um Rodrigo Silva, né? Um pastor arqueólogo, e acho que o nome do programa era Evidências. Então, achados arqueológicos que eram pesquisados e que eram apresentados, e ali dá respaldo, né? Todos esses achados são importantes para a arqueologia, para a história da Bíblia, enfim, tudo isso é muito importante. Mas Deus não quer que a nossa fé dependa de achados. Eu me lembro que há algum tempo atrás eu estava pesquisando sobre uma imagem de satélite que foi descoberta lá no Monte Ararat, na Turquia, e eles estavam dizendo, os pesquisadores, que ali estava a Arca de Noé. Aí eu fiquei, uau! Que máximo e tal. A gente não precisa de evidências nesse sentido. Qual é a evidência que nós precisamos? Nós já temos a presença do Espírito Santo nos confirmando toda a verdade. Não é isso que Jesus diz? O Espírito Santo virá e ele confirmará toda a verdade a vocês. Agora, é claro que também nós não somos pessoas que necessariamente desprezam conhecimento e achados arqueológicos. Isso é muito bacana. Inclusive, eu acompanho o canal Israel com a Aline. Muito legal, de achados arqueológicos lá em Israel. Muito bacana. Não é o desprezo a isso, pelo contrário. Mas é a independência disso. A nossa fé não deve estar atrelada àquilo que a gente vê. Alguém achou lá a cortina do templo. Alguém achou a arca lá do templo. Não. Um barco lá, os galileus, Jesus andou nesse barco. Não. E eu creio que por isso, na sabedoria divina, para que esses instrumentos eles não fossem assim, motivo da nossa razão da nossa fé, a maioria dos grandes objetos ou das grandes marcas aqui da história da Bíblia, elas foram extintas. Para quê? Para que a nossa fé não dependesse de coisas. A fé não precisa ver. A fé, nesse sentido, não é contraposta à razão, mas à visão. E todos nós exercitamos fé, né? Pedro Dulce, que é um pastor presbiteriano, parte do que eu estou falando, algumas coisas foi observando e ouvindo um estudo que ele estava ministrando. Daí ele falou um exemplo interessante de uma parada de ônibus. Quem aqui já foi a uma parada de ônibus esperar um coletivo? Quantos aqui? Né? E por que você vai? Há um exercício de fé nesse sentido. Porque você vai para lá, entendendo, você vai crendo que vai acontecer o quê? Um ônibus vai passar ali, né? Um coletivo vai passar naquele lugar. Talvez não passe naquele horário, né? Talvez demore um pouquinho e tal. Mas você vai, e é um exercício de fé. Você crê que em algum momento aquele transporte vai passar por ali e vai lhe conduzir do lugar A a um lugar B. É um exercício de fé. Mas essa fé aqui, que Jesus nos convence, é uma fé de um aspecto sobrenatural. E ela é implantada em nós através do Espírito Santo. Então aqui nós percebemos que Jesus trata a dúvida do cristão. Ele leva a sua dúvida a sério.
certo? Tem gente que tem vergonha, né, de dizer algum questionamento, porque eu estava lendo um livreto do Sproul, e ele diz assim, que tem gente que, ele diz assim, Deus considera as nossas perguntas burras. Eu achei meio pesado, né? Deus não, mas ele quis dizer, Deus não despreza nenhum dos nossos questionamentos. É um questionamento infantil. Jesus, ele considera o seu questionamento. Às vezes você fica com vergonha de dizer das suas dúvidas, dos seus questionamentos, que você fica pensando, alguém vai olhar para mim assim, pensando que eu sou a pessoa mais burra do mundo, ou que eu sou um ignorante e tal. Jesus, ele não despreza os nossos questionamentos, mas ele trata. Augusto Nicodemos traz um exemplo, eu já contei aqui, mas é muito pertinente, que durante o seu período de doutorado, era uma pós-graduação, que ele estava na África do Sul, ele estava pagando uma disciplina e o professor, ele era um materialista, um cara ateu e tal, e sabe, né? Talvez você já tenha tido alguma experiência do tipo. E aí, muitos questionamentos acerca da fé foram postos ali na mente do pastor Augusto, enquanto ele fazia os seus estudos, as suas pesquisas, e tudo ia de encontro àquelas verdades fundamentais da fé, de modo que ele revela que a sua fé foi abalada. Que ele teve questionamentos acerca da Escritura, de outras coisas ligadas à religião, ao cristianismo, ao próprio Deus. E ele disse que a sua fé ficou tão abalada, se não me falha a memória, que ele parou de orar. Algumas coisas assim ficaram evidentes, claras, que ele estava com sua fé bastante com dificuldades em relação à sua crença. Daí ele ligou para um pastor, amigo, mais experiente, também um homem acadêmico, um homem de fé, e ele ficou dizendo assim, quais foram os livros que ele mandou você ler, qual é o seu material, tal. E o pastor Augusto diz que esse professor foi um instrumento de Deus, que passou livros que respondiam àqueles questionamentos, obviamente todos eles, né, com respaldo na Escritura e tal, e o pastor Augusto fala de como aquilo foi importante para a vida dele, como aquilo foi um resgate da sua fé. Ele se sentiu aliviado depois de um tempo, sentindo que a sua fé estava retornando com vigor. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Jesus não despreza as nossas dúvidas, porque Jesus vem ao nosso encontro. Ficou claro para vocês? Jesus vem ao nosso encontro. Por outro lado, nós não podemos nos esconder. Tomé estava agora no lugar certo e na hora certa. Jesus estava ali, veio ao encontro de Tomé, repreende, mas repreende em amor, mas a gente vai perceber o quanto isso foi marcante para a vida de Tomé, o quanto isso foi benéfico para a vida daquele discípulo amado, e tem sido para a nossa. Porque é Calvino que diz assim, que por meio da dúvida de Tomé, o Senhor acaba nos abençoando, porque Ele acaba nos visitando também nas nossas dificuldades. E foi para o fortalecimento da nossa fé também que Jesus apareceu a Tomé e aos demais discípulos. Lembremos de uma coisa, o oposto da fé é a dúvida, não é a descrença. Nesse sentido né? O oposto da fé, ela não é a dúvida, mas o oposto da fé é a dúvida e não a descrença. De Os Guinness, essa foi a frase, né? Veja só, Tim Keller, ele vai falar sobre a dúvida de uma forma interessante. Ele vai pensar que a dúvida é como se fosse semelhante a um corpo sem anticorpos. O que é que acontece com um corpo sem anticorpos? O que é que acontece? Ele fica o quê? Ele fica fraco. Ele fica o quê? Doente. Então, isso nos faz refletir acerca do movimento da nossa fé, como ele pode ser benéfico a nós quando tratado, entende? Quando tratado, nós vamos ser fortalecidos. Vocês já passaram por alguma dúvida? E quando você é esclarecido, o que é que acontece? A gente se sente melhor, né? A gente se sente mais preparado. A gente dá graças a Deus por aquilo, por aquele conhecimento, por aquele esclarecimento. A dúvida, então, pode ser uma ponte.
Se a incredulidade é uma barreira intransponível por meios naturais, lembremos que a incredulidade, né, na vida do incrédulo, ela não pode ter um esclarecimento por meios naturais, porque ele está distante de Deus. Por outro lado, a dúvida de um crente pode ser uma ponte usada por Deus para o nosso benefício. Então, Jesus usa a dúvida de Tomé para dar um novo acréscimo à prova da ressurreição. Qual é a declaração que Tomé faz aqui? E essa é a declaração mais contundente e eloquente de um discípulo acerca da ressurreição e da divindade do Senhor Jesus Cristo. O que é que ele diz aí? No verso 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Veja que declaração de Tomé, se sujeitando agora, quando nós reconhecemos Cristo como Senhor, agora é como se ele tivesse com essa percepção agora muito mais clara, o Senhor, Ele é o meu Senhor, perceba que é pessoal agora, e esse é um movimento interessante, Senhor meu e Deus meu. Às vezes a nossa fé, ela está ancorada na fé da igreja, ou na fé dos pais, ou de um parente, e na verdade a gente está cheio de dúvidas, não é? Mas aqui há esse movimento agora no coração de Tomé. Ele passa a ser não somente o Deus dos discípulos, o Senhor daquela igreja, mas é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. E por assim dizer, Ele é o meu resgatador. Ele é o meu Senhor. Você já disse isso com fé? Que às vezes nós declaramos isso tantas vezes, mas no nosso coração reina outros senhores. Ou na nossa vida é outro Deus que toma a frente. Ou você nunca passou por essa experiência de se render diante desse Deus, dizendo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Essa é uma noite, esse é um momento oportuno, pela ação do Espírito Santo, para a gente fazer isso. Tu és o meu Deus. Hoje, Pai, Tu és o meu Senhor. Então é uma ponte. Jesus usa esse episódio para fazer essa ponte. A dúvida de Tomé foi um método que Deus usou para que nós, agora, 2000 anos depois, tivéssemos a certeza de que Jesus não era um fantasma. Sabia que essa é uma refutação importante do docetismo da época, que dizia que Jesus era uma espécie de fantasma. Então, há uma confirmação aqui. Jesus, Ele é Deus, Ele ressuscitou em corpo, e Ele é 100% homem e 100% Deus. Esse texto nos mostra isso. A fé cristã também é baseada em fatos testemunhados. Os discípulos estavam ali verdadeiramente. Então, isso fica de benefício para nós. Vocês já ouviram falar de apologética? Já ouviram falar desse termo aqui, apologética? O que é apologética? De maneira simples. Apologética. Podem falar, sem medo de errar. A defesa da fé. E aqui é uma apologética histórica. Qual é um fato que a gente pode mostrar que Jesus Cristo ressuscitou? Porque a ressurreição de Cristo é um fato histórico, registrado. E dessa forma, irrefutável. Isso fica para nós. Também aqui, o texto mostra que Cristo é verdadeiramente Deus. Ele é Senhor e Ele é Deus. Isso fica para nós. A maior confissão de divindade, como eu disse a vocês, em todos os evangelhos, não veio de Pedro ou de João, que a gente coloca eles na primeira prateleira, né? O André, mas vem de quem? De um Tomé. Senhor meu e Deus meu. Essa foi uma declaração profunda. E por que isso aconteceu? Porque a inteligência de Tomé foi humilhada. É um livro do Jonas Madureira, né? A inteligência humilhada. Enquanto ele se achava o inteligentinho, o dono da razão, e duvidando e tal, Jesus aparece para eles, toca, bem-aventurado aqueles que não vão ter essa oportunidade, mas que não obstante crerão, e que creem, Tomé. Você precisa ter a sua inteligência humilhada. Estava lendo sobre a conversão de C.S. Lewis e percebi hoje que ele teve 2 conversões. Eu lembrava da primeira, que é
ocorreu em 1939, alguma coisa do tipo, ou 29, me perdoem, mas há um intervalo de 2 anos para essas duas conversões. A primeira é uma conversão do materialismo para o teísmo. O que é isso? Ele passou a acreditar em Deus, né? Ele passou a acreditar em Deus, que Deus é o Criador e que existe essa intervenção divina no cosmos e tal. E para ele já foi um passo importante. Mas sobre isso ele diz o seguinte, ou a biografia dele diz o seguinte, que ele era o convertido mais triste de toda a Inglaterra. Não trouxe alegria para ele, mas foi assim a sua razão sendo humilhada. Aí 2 anos depois, ele escreve sobre sua conversão. Ele estava indo para um zoológico com uns amigos lá, e ele disse o seguinte: eu fui para o zoológico, no caminho eu não acreditava, e na volta eu já acreditava que Jesus é o Senhor. Foi assim, né? Foi assim. Que coisa maravilhosa. Crer em Jesus, Senhor Deus e Deus meu. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Essa é a fé amadurecida. Essa fé é um escudo para um crente fiel. Vocês lembram da armadura que Paulo fala lá em Efésios? A fé é o quê? Vocês lembram o que é a fé? Lá na armadura? O escudo da fé. E o escudo serve para quê, Artuzão? Para defender. Para defender. Então fortaleço a minha fé e ela vai me servir de quê? De escudo. Contra o quê? Contra os dardos inflamados do maligno. Talvez o seu escudo esteja pequenininho demais. E você esteja desguarnecido. Muito vulnerável. Você precisa robustecer a sua fé. Crescendo na fé, na graça, no conhecimento, nos meios de graça, na palavra, na oração, se humilhando diante do Senhor, estando junto com o povo de Deus, alargando a sua fé e se protegendo. Bem-aventurados que não viram e creram, e os bem-aventurados, eles estão crescendo em fé. Eu quero fazer algumas perguntas finais que eu já falei um bocado para vocês, mas a primeira pergunta é essa. Você tem procurado esclarecer suas dúvidas de forma correta? Você tem procurado esclarecer suas dúvidas de forma correta? E qual é a forma correta? No âmbito aqui da igreja, daqueles que creem. Você pode ter um professor que você acha ele brilhante, um filósofo, um influenciador, uma pessoa inteligentíssima, mas se ele não tem um espírito, a sua compreensão, a sua cosmovisão está totalmente corrompida, ele tem um problema noético. Ele não consegue saber a verdade. Ele vai te explicar segundo os pressupostos materialistas ou mundanos. É o Espírito que nos convencerá. Então procure pessoas que têm o quê? O Espírito. É um amigo, é um líder, é o pai, é a mãe que estão na fé. Então não preciso dizer mais uma vez para vocês, venham à igreja, estejam junto do povo de Deus. Não preciso. Lembremos do Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, né? O seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E ele medita de dia e de noite. E ele é como o quê? Como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, correntes de água. E veja, esse é o movimento, está estando junto daqueles que têm fé, na congregação dos justos. Não deixe de congregar. Você pode dizer, puxa, o pessoal lá é muito inteligente, eu conheço muito a Bíblia. Ande com esse povo. É o pessoal que só fala da Bíblia, amém. Ande com essa gente que vive Jesus, ande com esse povo. Seja esse povo também. Seja esse povo. Ontem eu fui pregar num acampamento na igreja presbiteriana de Alagoa Nova.
Aí naquela hora estava chovendo de manhã, muitas chuvas, né? Na nossa região e lá estava muita chuva. Aí eu fui lá no caminho, acertei, mas duvidei. Eu estava em frente ao lugar, mas não vi movimento, negócio meio esquisito. Eu disse, eu vou dar o fora daqui. Aí voltei para a pista, né? Aí daqui a pouco passou o pastor de moto, todo molhado, e me conduziu. E eu disse, onde é? Ele mostrando o caminho, eu disse, eu acabei de sair daqui. Aí depois eu disse a ele, eu já vi o pastor indo atrás da ovelha perdida, mas o pastor indo atrás do pastor perdido foi a primeira vez. Mas, gente, vocês percebem que alguém está saindo do nosso meio? Às vezes essa ausência discreta, ela é paulatina, às vezes ela é abrupta. Mas vocês conseguem perceber alguém que já esteve entre nós e que não está mais vindo? Você já parou para pensar que esse adolescente, que esse jovem, que esse seu amigo pode estar passando por uma crise de fé, por uma dúvida, por um questionamento, e que você pode ser esse instrumento de Deus na vida dele? Segundo, sua dúvida tem impulsionado o seu crescimento espiritual? Tem impulsionado? Como andam aqui seus anticorpos? Você tem crescido? Precisamos crescer. A dúvida não é um obstáculo, mas uma ponte que nos leva a uma fé mais madura. Há um processo de questionamento que é importante. Gente, sabe a experiência que eu tenho tido nesse curto ministério, vou dizer assim, o médio, né? É que os crentes que mais têm dúvidas, via de regra, são aqueles que mais leem a Bíblia. São aqueles que mais leem a Bíblia. São aqueles que mais têm contato com a Escritura. E se tem uma coisa que eu amo, é quando alguém manda uma mensagem para mim, ou me encontra aqui no corredor. Isso acontece com os líderes, com os pastores, assim, pastor, com a Bíblia aberta, pastor, não entendi esse texto aqui não, eu não entendi isso, eu mando uma mensagem. Olha, eu fico assim, dando glórias a Deus. Porque isso é sinal que a pessoa está viva. Isso é sinal que a pessoa não está preguiçosa. Tim Keller vai dizer que a fé é um músculo. Vai usar essa analogia. E o músculo, para o pessoal aí que vai para a academia agora, eu falei a linguagem que vocês entendem, né? Ele vai o quê? Vai crescer, né? Ele fica murcho, fica forte. Então, você exercita. Então, você precisa da palavra de Deus. Não tem problema não. Vai surgindo dúvida. Vai falando para o pastor. Ligue para mim. Eu digo, liga para o pastor Flauber. E aí a gente vai se entendendo. Outras coisas a gente leva para o céu. Não tem problema. Mas cresça, meu querido irmão. Cresça na fé. Outra coisa, você sente-se seguro ou segura para responder sobre sua fé a outros? Que quanto mais a gente vai eliminando aquelas dúvidas, mais a gente vai se sentindo encorajado. O contrário também é verdade. Quanto mais dúvidas, mais tímida a nossa fé, qual a consequência disso? A gente fica com vergonha de falar para os outros. A gente fica com medo de falar. A gente diz, se ele me perguntar isso, se ele me perguntar aquilo. Meu irmão, vá andando e vá falando. Vá se preparando para poder responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós, como diz Pedro. E vá, não se intimide, mas se prepare. A última coisa é que essa fé esclarecida nos dá segurança, como eu falei para vocês agora. Então, vou ser repetitivo, na verdade era isso, nos dá segurança para anunciar o Evangelho. Nós lemos Marcos aqui, isso serve de consolo para nós, daquele homem com seu filho, né? Possesso, e a sua fé está sendo ali desafiada. E qual a resposta desse homem? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Você tem dúvidas? Apresente na presença do Senhor. Ele vem ao nosso encontro. Mas que a nossa fé seja um exercício de humildade também nesse sentido. Há coisas que a gente não vai entender mesmo. Mas uma coisa
Você precisa sair daqui com essa convicção que o Senhor é o seu Deus. Que Ele é o seu Salvador. Como Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Vamos orar, gente? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor e de infinita bondade, eu quero te agradecer porque a tua presença está entre nós, Senhor. Queremos te louvar e pedir que sejamos maduros na fé, meu Deus, em nome de Jesus. Se há alguma dúvida aqui que tem, Senhor, balançado, ó Deus, a fé de algum irmão, de algum dos nossos, ou a nossa própria fé, ó Deus, vem nos resgatar, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos entendimento das verdades elementares, Senhor. E só o Senhor pode nos avivar a fé. Faz com que daqui, Senhor, saia um povo cheio do Espírito. Jovens, adolescentes, preparados e munidos, ó Pai, e prontos a responder a todo aquele que questionar sobre o motivo, a razão da sua fé. Que sejamos humildes, ó Pai, nesse exercício, mas que sejamos capacitados, meu Deus, e que possamos ter uma experiência tal qual Tomé teve, de quebrantamento, de sujeição, de declaração, de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. E nós te louvamos, Pai, porque nós não estávamos naquele recinto. Nós nunca tocamos no Senhor Jesus. Mas temos a plena certeza de que o Senhor vive e está no nosso meio. E que em breve virá. E que está presente por meio do seu Santo Espírito. E por meio da sua palavra. Assim nós te agradecemos, ó Santo Deus. Em nome de Jesus. Amém.